Perfeito, então, iniciamos a gravação aqui. Colegas, dinâmica é a mesma. Quer comentar, quer pontuar, dúvidas para nós trabalharmos juntos as respostas? Abre o microfone, pede a mão, ergue a mão, pede a palavra e seguimos aqui. Vamos falar agora sobre esse tópico número 3, sobre o material clínico, aspectos do fantasiar. Na parte seguinte deste livro, explorarei algumas das ideias que me ocorrem enquanto estou empenhado no trabalho clínico, e onde sinto que a teoria que formei para próprio proveito sobre os fenômenos transicionais influencia o que vejo e escuto e o que faço. Apresentarei aqui, com pormenores, um pouco do material clínico proveniente de uma paciente adulta. É legal a gente escutar isso, porque muita gente acredita que o Winnicott atende só criança, né? Fica bem claro aqui, paciente adulta, para demonstrar como o sentimento de perda de si mesmo pode tornar-se uma maneira de integrar a própria experiência. Voltamos para a palavra clássica. O material é de determinada seção da análise da paciente e apresento por reunir diversos exemplos da grande variedade que caracteriza a imensa área existente entre objetividade e subjetividade. Essa palavrinha aqui é importante, ó. Entre objetividade e subjetividade. Essa paciente, mãe de diversos filhos, iniciou o tratamento devido a uma ampla gama de sintomatologia, geralmente agrupada sobre a palavra esquizoide. Com uma inteligência privilegiada que utiliza em seu trabalho, estimada por todos em geral e tida como pessoa de valor, é provável que aqueles com quem convive não percebam a que ponto ela se sente enferma. Observe aqui um falso self muito bem construído. Aquele quase diz para o analista: observem o falso self. As pessoas não observam a enfermidade dela. Essa sessão específica iniciou-se com um sonho que poderia ser descrito como depressivo. Continha material transferencial direto e revelador, onde o analista aparecia como uma mulher avarenta e dominadora, o que a deixou ansiando pelo analista anterior, que representava para ela uma figura muito masculina. Isso era sonho e, como sonho, poderia ser utilizado como material para interpretação. A paciente mostrava satisfação por estar sonhando mais. Ao mesmo tempo, podia descrever certos enriquecimentos em sua vida real no mundo. Muitas vezes é invadida pelo que poderia ser chamado de fantasiar. Está viajando de trem. Há um acidente. Como os filhos vão saber o que lhe aconteceu? Como seu analista vai saber? Poderia gritar, mas sua mãe não escutaria. Daí passa a falar sobre sua experiência mais terrível, quando abandonara um gato por certo tempo, tendo sido informada depois que o animal estivera miando por horas e horas. Isso é horrível demais. E junta-se às várias separações que experimentou durante a infância, separações além de sua capacidade de suportá-las. Notem o quanto o Winnicott e o Bion flertam no mesmo conceito ali de continente, né, de suporte. Quando o aparelho psíquico não suporta,
extravasa, portanto traumáticas, tornando necessária a organização de novos conjuntos de defesas. Grande parte do material dessa análise diz respeito ao lado negativo dos relacionamentos, isto é, ao gradativo fracasso que tem de ser experimentado pelo filho quando os pais não estão disponíveis. A paciente é extremamente sensível e tudo isso em relação aos próprios filhos e atribui grande parte da dificuldade de lidar com o primeiro filho ao fato de tê-lo deixado durante 3 dias para passá-los fora com o marido, ocasião em que iniciou uma nova gravidez. Isto é, quando a criança tinha aproximadamente 2 anos de idade. Contaram-lhe que a criança tinha chorado ininterruptamente durante 4 horas. Ao regressar, foi impossível ao paciente restabelecer o rapport com o filho durante muito tempo. Estamos lidando com o fato, a impossibilidade de comunicação verbal com animais e crianças pequenas. O gato não poderia compreender, também o bebê com menos de 2 anos não pode ser adequadamente informado sobre um novo bebê que é esperado. Embora por volta dos 20 meses aproximadamente, seja possível dar à criança uma explicação através de palavras, de unir a forma acessível, capaz de ser assimilada por ela. Caso se torne possível fazer com que a criança compreenda a ausência da mãe, quando ela sai de casa para ter um novo bebê, então, do ponto de vista da criança, a mãe está morta. É isto que significa estar morto. Trata-se de unir a questão de dias, horas ou minutos antes que certo limite seja atingido. A mãe ainda está viva. Depois de transposto o limite, ela morreu. Entre mentes, há um precioso momento de raiva, rapidamente perdida, porém ou nunca experimentada, talvez sempre potencial e trazendo consigo o medo da violência. Daqui chegamos aos 2 extremos, tão diferentes um do outro. A morte da mãe, quando ela está presente, e sua morte quando não pode reaparecer e, portanto, voltar novamente à vida. Isso tem a ver com a época exatamente anterior à época em que a criança cria a capacidade de manter as pessoas vivas na realidade psíquica interna, independentemente da segurança de ver, sentir e cheirar. Aqui a gente está falando exatamente da questão da criança quando está dormindo com os pais, né? Quando o pai sai do quarto, quando a mãe sai do quarto, quando sai de casa, essa capacidade de introjeção da criança. Pode-se dizer que a infância dessa paciente constituiu um único e longo exercício precisamente nessa área. Durante a guerra, a evacuação que a atingiu quando contava aproximadamente 11 anos, ela esqueceu completamente a infância e os pais, embora defendesse sistematicamente, durante todo o tempo, o direito de não chamar os que dela cuidavam de tio e tia, segundo o procedimento habitual. Conseguiu negar-lhes qualquer nome durante todos aqueles anos, o que não era senão a maneira negativa de recordar a mãe e o pai. Compreenda-se que o padrão de tudo isso foi estabelecido em sua infância primitiva. A partir daí, minha paciente atingiu a posição que novamente surge na transferência, de que a única coisa real é a falta ou lacuna, isto é, a morte, ausência ou amnésia. No decorrer da sessão, teve uma amnésia específica, e isso a aborreceu. Revelou-se que a comunicação importante dirigida a mim estava em que poderia existir um anulamento e que esse ponto em branco poderia ser o único fato
e a única coisa real. A amnésia é real, ao passo que aquilo que foi esquecido perdeu sua realidade. Em conexão com isso, a paciente recordou a existência de uma manta em disponibilidade no consultório e como se envolvera nela. Em certa ocasião, usando-a para um episódio regressivo durante uma sessão analítica, atualmente ela não tocaria nessa manta nem a usaria, porque a manta que não se encontra ali, porque não vai buscá-la, é mais real do que a manta que lhe oferecesse o analista, tal como teve a ideia de fazê-lo certamente. A partir dessas considerações, a paciente defronta-se com a ausência da manta, ou melhor dizendo, com a irrealidade dela em seu significado simbólico. Vamos ver o que diz no próximo parágrafo para a gente comentar um pouco. Daqui ocorreu um desenvolvimento em termos da ideia dos símbolos. O último de seus analistas anteriores será sempre mais importante para mim que o analista atual, acrescentou. Você pode me fazer muito bem, mas gosto mais dele. Vocês também sentiram uma correlação talvez com a questão dos tios aqui? Isso será verdade quando eu o tiver esquecido inteiramente. O negativo dele é mais real que o positivo em você. Podem não ter sido exatamente essas palavras da paciente, mas era o que me transmitia em linguagem clara, sua própria e aquilo que precisava que eu compreendesse. Colegas, alguém quer pontuar algo até aqui? Alguém gostaria de pontuar algo? Para mim ainda está muito descritivo, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Para vocês também? Perfeito. Então vamos seguir mais um pouquinho. Ainda não cheguei a nenhuma conclusão sobre o que eu estou lendo. O tema da nostalgia surge no quadro, pertence ao precário ponto de apoio que uma pessoa pode ter na representação interna de um objeto perdido. Esse tema reaparece no relatório clínico que se segue. Página 57 abaixo. Ok. A paciente falou então sobre a imaginação e os limites do que ela acreditava que fosse real. Começou dizendo: não acreditava realmente que houvesse um anjo parado ao lado da minha cama, mas eu costumava ter também uma águia presa por uma urna corrente a meu pulso. Era o que parecia real a ela. Certamente a ênfase estava nas palavras presa por uma corrente a meu pulso. Possuía também um cavalo branco, que era tão real quanto possível e que ela montaria para todas as partes e que amarraria a uma árvore e todo esse tipo de coisas. Ela gostaria realmente de ter um cavalo branco agora, de maneira a poder lidar com a realidade da experiência desse cavalo e torná-lo real de outro modo. Enquanto falava, senti com tanta facilidade essas ideias poderiam ser rotuladas de alucinatórias, exceto no contexto da idade dela, nessa época e de suas experiências excepcionais, com referência à perda repetida dos pais, bons sob outros aspectos. Exclamou: imagino querer algo que nunca se perca. Formulamos isso dizendo que a coisa real é a coisa que não se encontra ali. A corrente constitui uma negação da ausência da águia, que é o elemento positivo. Daí passamos aos símbolos que esmaecem. Alegou ter alcançado certo êxito em tornar seus símbolos reais por longo tempo, apesar das separações. Pessoal, uma coisa que me chama a atenção aqui
Nota que não tem nenhuma interpretação do Winnicott. Ele só está falando. E ela também. Aqui, ambos chegamos a algo ao mesmo tempo. Ela pudera explorar, embora com esforço, seu intelecto, já por si privilegiado. Tinha lido muito, desde cedo. Desde cedo pensara muito e sempre utilizara seu intelecto para manter as coisas funcionando e disso extraíra prazer. Contudo, sentiu-se também aliviada, achei eu, quando lhe disse que, ao lado desse uso do intelecto, existe, permanentemente, um medo de defeito mental. Desse ponto, ela estendeu-se rapidamente a seu interesse por crianças autistas e a sua íntima vinculação com a esquizofrenia de um amigo. Condição que ilustra a ideia de defeito mental, apesar de um intelecto bom. Sentira-se tremendamente culpada por ter grande orgulho de seu bom intelecto. Característica que sempre fora bastante evidente. Era-lhe difícil admitir que talvez seu amigo pudesse ter tido um bom potencial intelectual. Embora, no caso dele, fosse necessário dizer que se desviara para o inverso, que é o retardamento mental através da doença mental. A paciente descreveu também diversas técnicas para lidar com a separação, tais como, por exemplo, uma aranha de papel cujas pernas eram puxadas pelos dias em que a mãe se encontrava distante. Tinha também clarões, tal como ela os chamava, e podia ver, de repente, por exemplo, seu cão Toby, um brinquedo. Ó, ali está Toby. Existe no álbum de família um retrato seu com Toby, um brinquedo do qual se esquecera, exceto nos clarões. Isso conduzia à lembrança de um terrível incidente em que sua mãe lhe dissera: mas nós ouvimos quando você chorava durante todo o tempo em que estivemos longe. Estava a 4 milhas de distância. A paciente tinha 2 anos de idade. Na ocasião, pensara: será possível que a minha mãe tenha contado uma mentira? Não pôde enfrentar o fato na ocasião e tentara negar o que sabia ser verdade, que sua mãe realmente mentira. Era difícil acreditar na mãe sobre esse aspecto, porque todos diziam: sua mãe é maravilhosa. Colegas, até aqui, sobre essa parte que a gente leu até agora, alguém tem algum insight, tem alguma pontuação para nós comentarmos? Fale, Elaine, por favor. Não, eu acho que vou chover molhado aqui, né, Michel? Mas a gente está falando de uma pessoa que tem questões ligadas à separação, né? Separação dos pais e do próprio filho. E pelo que eu entendi, ela tem até uma questão aí por voltar grávida, enquanto se separou do filho também, né? E, enfim, eu não concluí nada aqui. Hoje a gente está realmente escutando um relato ainda, mas vendo como ela tem essa fantasia viva, né? Com isso que ela traz para ajudar ela nessa questão de entender essa separação dos pais. Foi o que eu entendi até agora. Eu estou indo na mesma linha que tu. A Luciana, por favor. Mas contribuindo com o que ela está falando, parece muito uma neurose obsessiva, né? Uma pessoa muito controladora, irracional, né? Porque a todo momento que é narrado, percebe ali uma questão de controle, como ela não consegue controlar a situação dos pais, do que está acontecendo,
ela meio que parece que tem uma raiva, né? Quando você tá lendo, eu sinto uma raiva, sabe? Assim, quando eu percebo ali. Então, por exemplo, né, esse último momento aqui, poxa, a mãe, né, poxa, minha mãe disse que é maravilhosa, mas ela ia mentir para mim, tipo assim, naquele momento ela já conjecturou que a mãe estava mentindo porque ela levou algo ao pé da letra, né? Provavelmente a mãe talvez estava querendo trazer um carinho para ela, né, naquele momento, né? E ela levou ao pé da letra e tem uma raiva nisso, tipo assim, poxa, minha mãe ia mentir para mim, todo mundo disse que ela é maravilhosa e tudo mais, e ela mentiria. Então, uma pessoa que tem muita necessidade de controle, né? E talvez por as coisas não acontecerem, né, na infância dela, na vida dela, como ela queria, né? Teve essa questão de procurar a terapia aí, né? Se faltar todo um suporte, né? É legal até essa leitura que tu faz, né, levando para a neurose obsessiva, até mesmo porque o Winnicott ele não costuma falar disso, mas o que não quer dizer que a pessoa não possa ser lida, o caso nessa ótica. Elaine, por favor. E eu também li dessa forma, Luciana, como um traço aí, né, de neurose obsessiva, inclusive porque ela fica muito no mental, né? E aí lembra muito do Michel, em alguns momentos trazer, o quanto talvez ela precisasse sentir mais do que pensar tanto. Ela parece uma pessoa que pensa muito, muito, muito sobre o assunto, né? E fica E se naquela... orgulha, né, Elaine, do intelecto dela, inclusive, né? mergulha Ela e se foca muito contrata, nisso. né? E até se sente, não sei, mostrou um certo desconforto em se achar superior, né, a outros mentalmente. Como se não fosse merecedora, né, daquele lugar de privilégio. E agora a gente entra no Winnicott, a constituição de quem ela é, o quão precária no primeiro momento, embora sinta culpa, embora tenha uma possível neurose, mas acaba tendo essa dificuldade de se enxergar, o que é algo muito narcísico, Sim. né? Eu vou passar, pode Só, falar, por só o favor. último comentário que eu acho que até coloquei aqui no chat, porque eu acho que é o que, na verdade, revela a grande dor dela aqui, né? A frase que está ali no meio, quando ela diz, né? Imagino querer algo que nunca se perca. Acho que isso diz muito sobre a dor dela. Perfeito, Augusto, por favor. Bom dia, gente. Eu não ia falar porque eu tô andando, mas eu quis dar um pitaco. Se ficar muito ofegante, vocês me avisam, eu interrompo. As duas coisas que me chamaram a atenção aqui, ou três, que eu gosto de ver nesse livro, principalmente nessa parte, é o relato. O relato do Winnicott é tão... As palavras da paciente, ele não traz ele, né? Ele traz ele, acho que em dois momentos nesse texto, que é lá no começo, quando ele apresenta a paciente e fala... A primeira vez que eu li, me soou estranho, né? Quando ele fala da paciente esquizoide. Não sei se vocês já conversaram sobre isso no grupo, na última. E depois, quando ele vira e fala que a paciente compara ele com o antigo analista, que aí ele fala as palavras dele, né? Ele fala, ó, a paciente não disse isso, talvez não tenha dito isso com essas palavras, mas foi assim que eu li. Você vê que em momento nenhum nessa apresentação ele traz as palavras dele, né? Que é uma coisa que às vezes a gente fala em supervisão, né? A gente quer ouvir o paciente. E é impressionante como ao ler o Winnicott, você ouve o paciente. Você não ouve ele em momento algum falando dele sobre por enquanto, né? Óbvio que ele vai chegar nesse lugar. Mas são os únicos dois momentos. E o do esquizoide eu lembro que me chamou a atenção, porque a primeira coisa que eu pensei na época que eu estava começando a ler foi em Klein. Mas não, né, Michel? Ele não está falando em Klein. Não, Ele está falando literalmente de uma pessoa que todo mundo enxerga como sã, mas que talvez ela não se enxergue sã, né? o que aí, né, Augusto, a neurose clássica não dá conta. Exato.
Mas eu gosto dessa parte desse trecho por isso, entendeu? Porque ele traz exatamente, ó, isso aqui é um relato. Ainda não tem minhas palavras aqui. E fica até difícil de você puxar alguma coisa. Eu acho muito legal. Sim, é exatamente esse ponto. Quanto ao esquizoide, não é a fase esquizoparanoide, tá? O Não, não esquizoide é. que o Augusto pontuou é aquele sujeito que ele é mais, há um certo isolamento social, é uma pessoa mais introspectiva, mais fechada. Entre os grandes psicanalistas da história, Ronald Fairbairn é um desses autores tidos como esquizoides, né? Uma pessoa muito fechada no seu próprio mundo, mais tímida, digamos assim, né? Eu Posso costumo seguir, falar, né? Augusto? Pode falar, por favor. Não, é que com relação ao esquizoide é muito interessante, porque o Winnicott foi paciente de Klein, né? Se eu não me engano. Ele foi supervisionando, foi supervisionando da Klein, isso, com Isso, uma ele tem uma relação ligação com o muito Klein. conflituosa. Muito. Isso. E aí algumas pessoas, quando leem isso, já falam, tá vendo? Olha aqui a ligação dele. Não, ele não tá nem falando de Klein aqui, gente. Respira pro Winnicott. É exatamente isso, Natália. O Winnicott, a condição da Klein era que ele analisasse o filho dela. Né? Então era essa coisa louca aí que era a relação deles. Depois tinha a Joan Rivière, que foi analista pessoal do Winnicott durante 5 anos, uma relação bem louca também. Ele dizia que ela analisava ele o tempo inteiro em todo lugar. Então era um negócio meio persecutório, parece. Agora, a Patrícia escreveu aqui para nós. Manta envolve prende, cavalo preso a uma árvore, águia presa a uma corrente ao pulso, todos símbolos que remetem a apego. Mesmo assim, ela perde, não estão mais presos. Exatamente, mas é bem o que colocou ali, Patrícia, o que a Elaine juntou, né? Vamos botar uma estrutura de fantasia, né? Eu quero algo que nunca se perca. Quanto ao autismo na época, Sandra, o autismo ele dá um pulo na década de 90 através de um casal, que não vou lembrar o nome deles, e que leva para um outro lugar o autismo. Na década de 70, havia uma conjectura de que fosse uma certa psicose infantil. Não tinha-se a leitura que se tem hoje em relação ao autismo. Claro que eu estou fazendo um recorte muito simples aqui, mas só para te ter uma ideia, era algo que era visto não com bons olhos. Tá, agora a gente volta mais um pouquinho aqui. E como o Augusto bem falou, num primeiro momento realmente é um pouco difícil, né, Augusto, a gente puxar muitos fios aqui. A paciente descreveu também diversas técnicas para lidar com a separação. Tá, eu cheguei a ler isso aqui, pessoal. Cheguei a ler, né? Eu acho que eu fui até a parte aqui embaixo da sua mãe é tão maravilhosa. Foi isso, né? Alguém lembra? Alguém pode me ajudar aqui? É isso? Eu estava tentando tirar o fone, é isso. Perfeito. Então, era difícil acreditar que na mãe sob esse aspecto, porque todos diziam, sua mãe é tão maravilhosa. Perfeito. Partindo daqui, pareceu-nos possível chegar a uma ideia que era bastante nova. Segundo o meu ponto de vista, tínhamos ali o retrato de uma criança, e a criança possuía objetos transicionais. Havia fenômenos transicionais que eram evidentes e todos eles simbolizavam algo que eram reais para a criança. Gradativamente, porém, ou talvez frequentemente por algum tempo, ela teve de duvidar da realidade da coisa que eles estavam simbolizando. Isso equivale a dizer que, se eram simbólicos da devoção e fidedignidade da mãe, permaneciam sendo reais em si próprios, mas daquilo que representavam não era real. A devoção e a fidedignidade maternas eram irreais. Essas considerações pareciam aproximar-se do tipo de coisa
que a assombrara durante toda a sua vida. Perder animais, perder os próprios filhos, de modo que formulou a frase: tudo que consegui é aquilo que não consegui. Temos aqui uma tentativa desesperada de transformar a negativa numa última defesa contra o fim de tudo. O negativo é o único positivo. Quando chego a esse ponto, disse ao analista, que fará agora diante disso? Fiquei calado e ela falou, compreendo. Pensei que talvez estivesse ressentindo de minha total inatividade e respondi. Estou calado porque não sei o que dizer. Ela retrucou rapidamente. Que assim estava bem. Olha que fantástico isso aqui, pessoal. Estou calado porque não sei o que dizer. Ela retrucou rapidamente que assim estava bem. Na realidade, estava contente com o silêncio. E teria preferido que eu não tivesse dito absolutamente nada. Talvez em meu silêncio eu pudesse ser ligado ao analista anterior que ela sabe que estará sempre buscando. Sempre esperará que ele retorne e aprove com muito bem ou algo assim. É o que continuará acontecendo ainda durante muito tempo. Mesmo depois que ela tenha esquecido como é aquele analista. Fiquei pensando sobre o sentido daquilo que ela queria dizer. Quando ele estiver mergulhado no poço geral da subjetividade e ligado àquilo que ela pensou ter encontrado quando tinha a mãe e antes de começar a notar as deficiências da mãe como mãe, isto é, ausências dela. Olha o que ele está falando aqui. Quando começar a integrar a mãe, o seio bom e o seio mal, né? Aqui ele traz um pouquinho dessa linha da escola objetal inglesa. Mas notem parte do manejo sobre a questão do silêncio. Quando a gente fica em silêncio, o Winnicott está dizendo exatamente isso aqui. A gente dá margem para transferência e para que a pessoa fantasie quem ela quer fantasiar no teu silêncio. Quando ele fala, ele quebra isso. Ou confronta a fantasia dela. Bem isso aí. Perfeito. Chegamos à conclusão. Vamos ver. Nessa sessão, tínhamos percorrido todo o campo existente entre a subjetividade e a objetividade. E terminamos com uma espécie de jogo. Ela ia viajar de trem para sua casa de férias e disse: bem, acho que é melhor que você venha comigo. Talvez até a metade do caminho. Estava falando sobre a importância que dava ao fato de deixar-me. Era apenas por uma semana, mas não deixava de ser o ensaio das férias de verão. Queria também dizer que, quando se afastasse de mim, depois de algum tempo isso perderia qualquer importância. Assim, numa estação intermediária, eu sairia e voltaria no trem quente, e brincando a respeito de meus aspectos de identificação materna. Acrescentou: terminará por ser enfadonho. Encontraremos inúmeras crianças e bebês que naturalmente devem subir-lhe ao colo. Sujá-lo de vômito, vou achar bem feito. Compreende-se que não havia ideia de que eu pudesse realmente acompanhá-la. Exatamente antes de ir embora, disse:
É assim que vejo a época da minha partida. Durante a evacuação na guerra, como se eu tivesse ido ver se meus pais estavam lá. Parece que eu acreditava poder encontrá-los. Nisso estava implícita a dúvida de que eles não seriam encontrados em casa. E, em consequência, para descobrir a resposta, ela consumira 1 ou 2 anos. E a resposta tinha sido: eles não estavam lá. E era essa a realidade. Ela já me dissera sobre a manta que não utilizara. Vai largando, nota que ela vai fazendo uso e vai largando. Você sabe, não é que a manta podia ser muito confortável, mas a realidade é mais importante que o conforto. E, portanto, nenhuma manta pode ser mais importante que uma manta. Esse fragmento clínico ilustra o valor de guardar em mente as distinções existentes entre os fenômenos, em termos de sua posição na área situada entre a realidade externa ou compartilhada e o sonho verdadeiro. Colegas, vamos às costuras e comentários. Quem gostaria de iniciar? Eu acho que, para mim, o que fica muito gritante é exatamente o experienciar, né? O que essa pessoa não pôde ter vivido lá atrás na separação com os pais, transferencialmente, ela encena com o analista, encena essa separação com ele, encena com o objeto transicional da manta, tudo ali na frente dele. E vai até o ponto de ela fazer. Nota que a costura final ali é ela que faz. Quando ela diz nenhuma manta é mais especial que nenhuma manta. Né? Ela vai saindo num processo até de desnarcisização, que é isso que o Winnicott busca na clínica, desnarcisização. Né? Vai tirando aquele sobreinvestimento de um objeto e vai tornando somente mais um objeto. Sobre aceitar um processo de realidade. E aí vocês notam que a Kubler-Ross, que fala sobre as etapas do luto, ela implicitamente, provavelmente deve ter bebido no Winnicott em algum momento, quando ele vai iniciando lá falando da raiva, né? Naturalmente negação, as barganhas, até chegar no momento de luto, de aceitação, que é a etapa final. Elaine, por favor. Nossa, eu ia comentar exatamente sobre o que me pegou, foi muito essa sensação de negação que ela mostra, né, no discurso. E eu estava em dúvida ainda na história, se os pais tinham morrido ou não. Na conclusão dela, eu entendi a história, né, que de fato eles morreram, e que daí vem a negação, e ela usou esse mecanismo de... dos momentos em que ela se ausentou da mãe, mas a mãe reapareceu, para quem sabe isso acontecer novamente, né? Ela viveu... Ela vai negociando, né? Ela vai negociando entre realidade fixa e ele sem corrigir ela nada, vai buscando, né? Isso, para ver se acontece de novo. Vai que, né? Vai que. Mas num determinado momento parece que ela mesma chega, né? Onde ela tem que chegar, que é na aceitação. Quando ela pega... E nota que ela diz isso sobre voltar para tal lugar, né? Surge ali no discurso ali, mas eles não vão estar lá. Colegas, alguém mais gostaria de alguma frase que tocou vocês? Luciana, por favor. Eu queria pensar aqui sobre a posição do analista.
sabe? A gente Legal. viu, né, que em alguns momentos ela até ataca ele, né, assim, você não vai falar alguma coisa, né, e ele se mantém ali, né? Assim, vou trazer Lacan, tá, para a mesa, tadinho. A gente quase não fala dele aqui. Eu gosto bastante. E o Lacan diz que o analista faz, ele é o objeto A, né? Ele representa ali o objeto A, ou seja, ele é o resto do resto, né? Ele está ali aonde que o analisando o coloca, né? Para que seja possível o abrir e o fechar do inconsciente. Né, a gente não está ali como suporte, muitas vezes, que a gente pensa, né, mas sim como uma figura ali que possa, que o inconsciente possa se abrir e fechar, né, tanto é que essa transferência, né, essa coisa de analista com analisando é algo muito único, né, muito subjetivo. E aí, pensando, né, levando para o Winnicott, quando ele fala sobre os objetos transicionais, o quanto a gente talvez não faça esse papel de objeto transicional em um momento de luto, em um momento de dor, em um momento de desnarci... Você continua aí que travou a língua. Desnarcisização, é uma palavra meio por aí, chatinha. entendeu? Diminui o narcísico que habita na gente, né? O quanto a gente muitas vezes é esse objeto A, ou seja, esse objeto transicional, né, que consegue fazer aporte, né, para que isso aconteça, né? E não tentar dar resposta, não tentar dar um suporte imaginário, porque muitas vezes é a gente que se coloca em algum lugar, não é um analisando que nos coloca em um determinado lugar, né? E aí, muitas vezes isso acontece, né, para a gente pensar nisso. Diego, por favor. Eu achei engraçado assim a Luciana trazer o Lacan, né? Porque ele dá uma de Lacan ali, né? No discurso dele, né? Ela coloca ele no suposto saber, né? Ele fala, eu não sei. Não, mas olha só, uma coisa que eu acho legal a gente pensar junto, Diego, é porque é legal isso que tu falou, mas ele não sustenta a Semblant, porque o Lacan vai pro enigma. O Lacan, ele não sabe, mas tu não sabe que ele não sabe. Ele fica naquela história ali de sustenta o teu Semblant. Essa é a palavra que se usa na clínica lacaniana. O Winnicott não tem isso. O Winnicott, ele trabalha com a realidade. Ele chega e diz, eu não sei o que eu vou te dizer. Ele não tem enigma, ele não tem decifra-me, eu te devoro ali. Não, ele é isso aqui, eu não sei. Eu só tô aqui contigo e eu vou te dar suporte. Né? Eu acho que é por isso que a escola inglesa ela é muito bom com certas estruturas que tem problema de abandono. Porque não tem metáfora na parada. É um negócio meio direto, assim. Né? É como ela disse, é só mais uma manta no meio de tantas mantas. Não tem manta que simboliza isso ou aquilo. Né? Ele vai num processo de trazer ali para o real. Colegas, mais alguma outra pessoa, mais um colega gostaria de pontuar algo? Eu separei aqui alguns pontos aqui para nós falarmos antes de finalizar, tá? Então, alguns pontos aqui que marcaram. O silêncio do analista, acho que é um ponto que vale frisar desse do trecho ali, né? Então, o Winnicott permanece em silêncio, a paciente prefere esse silêncio a qualquer intervenção, associa por transferência o analista anterior idealizado, sempre esperando, quando já foi esquecido. A gente chegou a falar sobre isso ali anteriormente. Vale frisar também do incidente da mentira materna, né? Acho que é um ponto também legal de a gente pensar, né? A mãe ter ouvido o choro da filha a 4 meses de distância, evidente que uma criança de 2 anos não podia processar nem confrontar, gerando negação da própria percepção de verdade. Enfim, o caso ilustra a área intermediária entre subjetividade e objetividade, o valor clínico de distinguir cada fenômeno. Falamos ali de símbolos, de objetos, um sonho e a realidade compartilhado. E aí a gente teve também a questão dos símbolos que foi pontuado lá atrás, sobre a questão do apego. Uma parte também que me chamou a atenção
Foi a parte do gatinho lá, né? Que ficou chorando. Para mim, fez um correlato muito entre a criança e o gato ali, né? Mas noto que ele não falou muito sobre isso. Antes de nós finalizarmos, alguém mais? Para mim, olha, eu achei muito legal, principalmente para a gente observar o manejo clínico, sobre a importância do silêncio na análise, não se precipitar, nota que ele acredita nela e quem faz a costura é ela, não é ele. É ela que vai falando as coisas para ele. Acho que esse é um ponto bem legal para ficar para nós, né? Porque normalmente nós, analistas, muitas vezes caímos no furor grande de querer interpretar precocemente, e o que estava em jogo ali não era interpretar, era a presença. Elaine, muito eu. Lembra da mãe suficientemente boa, né? Mas é natural, a gente vai, respira, né? Como o Augusto falou ali, hoje ofegante, subindo o Monte Aconcagua, né? Mas é Desculpa, isso. tô abrindo o fone sem coisa, desculpa, mas literalmente, ou eu faço exercício, ou eu participo eu faço os dois, vamos fazer os dois. O negócio uma coisa que eu queria falar, que eu acho legal daquela parte quando ele fica em silêncio e ela fala, compreendo, né? Conversando uma vez com um colega e falando mais ou menos sobre a mesma situação, a maioria de nós, quando ouvisse a paciente falar eu compreendo, talvez vão pensar aí de uma outra forma, fora de Winnicott, provavelmente perguntaria o que você compreende. Perfeito. Para tentar implicar o paciente, né? O que você compreende? Para ver o que a paciente falaria. É muito bonito isso do Winnicott. E isso já foi dito, eu não vou chover no molhado. Ele olhou e falou, eu não sei o que dizer. Isso é muito bonito. Dele segurar e falar, eu não sei o que dizer. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Ele deixou o tempo para a paciente transferir. A paciente identificou no Winnicott alguma coisa que ela imaginou a resposta, por isso ela falou compreendo. Eu compreendo a resposta que você acabou de não me dar. Eu sei o que você está pensando. E o Winnicott segurou, terminou e falou, não, eu não sei o que dizer. Isso é muito legal. E aí tu vê que casa com a escola britânica que a gente viu no curso do Fairbairn, né? O Fairbairn também tinha essa característica, ele dizia que numa análise são duas pessoas. São duas pessoas, né? Não havia questão de um personagem, havia simplesmente uma pessoa na frente da outra, e dizendo, não sei o que vou te dizer, não tenho o que te dizer. Né? E é bacana isso, e como tu disseste, é muito bonito. Por isso que o Freud falava, né? A psicanálise ela tá mais para a arte. A arte chega antes, os artistas chegam antes que os cientistas. Né? E aí vale. Teve um cara que Pode falar. Teve um cara que a gente quase não estuda que falou isso, é um tal de Freud, acho, mas... O Freud... Ele falava, chegaram antes de mim. Chegaram antes de mim, exato. E aí, né, Augusto, trago aqui o outro que eu adoro, que é o Ogden, quando ele é intitulado Psicanalista dos Poetas, né? Exatamente por esse ponto. Colegas, feito então por hoje a nossa leitura do Winnicott. Voltamos amanhã, né, Augusto, para nós falarmos do Além do Princípio do Prazer. E aos colegas da supervisão, hoje à noite, vamos trabalhar, como tem sido todas as terças-feiras, às 8 da noite, um encontro que está sendo bem bacana. E os demais colegas também, que vamos nos encontrar na sexta-feira de manhã. Então tá, tchau, tchau, bom dia a todos, bons atendimentos a todos.